Falou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 4: e a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11: e não somente isto, mas também nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Tome seu lugar. Desocupe as suas mãos e dê um lindo aplauso ao Senhor nessa noite. Eu quero me ater aqui no versículo 1, e eu vou pedir para você ler novamente comigo, versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Quando falamos da bondade de Deus, daquilo que Ele realizou por nós através do seu Filho, daquilo que Ele manifestou na cruz do Calvário, eu penso que por mais que nós possamos proceder ou manifestar diante dele alguma coisa, eu acho que nada chega perto daquilo que Ele manifestou em Cristo. A Bíblia diz que Deus, Ele é bom. Quem concorda comigo? Temos vários textos falando sobre isso, amém? A Bíblia diz no Salmo 68, versículo 19, que a sua bondade nos coroa todos os dias desse benefício. A Bíblia também diz que as suas bondades, elas são infinitas. Como foi falado aqui pela oração do diácono Ricardo, que as suas misericórdias são a causa de eu e você não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, assim diz Lamentações 3:22. E são por elas que nós buscamos dessa porção. Então a Bíblia, quando ela relata a bondade de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela está dizendo, ela está afirmando que Deus é bom. Deus, Ele é benigno. Amém? Tudo que Deus fez para o homem
foi pela sua infinita bondade. Então, quando nós percebemos esse texto de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, ao último versículo que nós acabamos de ler, a gente percebe essa bondade de Deus sendo revelada através de Cristo sobre nossas vidas. A gente começa a ter um entendimento de quem nós éramos sem a bondade, sem a benignidade, sem Cristo, e quem nós somos agora com essa bondade. Aleluia! Eu quero lhe dizer nessa noite que se você está aqui, você foi alcançado por essa bondade, você foi alcançado por esse amor, você foi alcançado por essa benignidade. Então não é motivo de você se entristecer, é motivo de você se alegrar. Mas com toda a bondade, com toda a misericórdia, com todo o amor que Deus ele promove sobre a vida do homem, lá no Éden, um homem foi infiel com Deus. O homem ele desobedece ao Senhor, ele prefere através das suas ações, através daquilo que o seu coração o dirigiu, a obedecer ao Senhor. E todos nós, conhecendo a palavra de Deus, a gente tem esse entendimento, que muitas das vezes quando o homem ele é assolado por consequências ruins, isso é culpa do seu erro, isso é culpa do seu pecado, e muitas das vezes tomamos caminhos, como diz a palavra do Senhor, que nos levam à morte. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16, a partir do versículo 25, que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas o fim são caminhos que levam para a morte. E foi esse caminho que o homem ele tomou diante de Deus, de desobedecer ao Senhor, de ser infiel ao Senhor. E quando nós começamos a ler a partir do versículo 1, quando você começa a meditar através desse versículo, você percebe que o texto, que a palavra do Senhor está dizendo, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, essa paz que a Bíblia está dizendo no versículo 1, não é uma paz subjetiva, não é uma paz que está relacionada à felicidade, à alegria que nós podemos vivenciar. Isso está falando aqui que nós em Cristo, pelas ações dele manifestadas na cruz, pela sua bondade, nós fomos totalmente livres da ira de Deus. Por isso que hoje nós temos paz, hoje nós temos misericórdia, hoje nós temos amor, hoje nós temos benignidade, longanimidade diante de Deus por Cristo. Porque essa paz que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 1, é uma paz que estava nos livrando da ira. Aleluia! E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu percebi o tamanho da nossa decadência. E hoje, como o culto de Santa Ceia, não é tão propício falar outro assunto a não ser esse. Porque afinal de contas, nós tínhamos toda a prerrogativa de ser expulso da mesa. Mas Ele, pelo teu infinito amor, nos convida. Então isso significa que hoje é noite de reconciliação. O Senhor te trouxe nessa noite para te restaurar a sua vida, restaurar a tua saúde, restaurar a sua alma. Quando nós começamos a meditar a respeito da decadência do homem, a gente percebe o declínio espiritual para onde o homem estava indo. Quando a gente começa a meditar a respeito daquilo que estava sendo destinado a mim e a você, o nosso coração enche de temor. Porque o texto está revelando a ira. O texto está revelando a condição do homem sem Deus. O texto está revelando a condição do homem sem Espírito Santo. O texto está revelando a condição do homem sem Jesus. Sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, não somos nada. Podemos pregar, podemos presidir, podemos tocar, podemos fazer qualquer coisa na casa de Deus, mas sem essa palavra nas nossas vidas, não somos nada. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:8 que nada é pelas obras, nada do que você faz. Se você canta, se você dança, se você trabalha na obra, não é por aquilo que você faz, nem por aquilo que eu faço. Não é por merecimento, mas é pela graça, pela fé.
Um dom dado de Deus sobre a nossa vida. Para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo, abra sua Bíblia em Efésios 2. Quantos estão comigo nessa noite? Louvado seja Deus. Efésios 2. Eu costumo dizer que o meu maior milagre diante de Deus é a sua misericórdia. Aleluia. Não é isso, irmãos? Não é isso, irmãos? Se nós estamos aqui hoje é por essa misericórdia. Aleluia! É porque Ele tinha todas as prerrogativas. E que quando nós se falamos em justiça, ela tem vários termos. E um deles é dar a alguém aquilo que ele merece. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Antes de Jesus, o que nós merecíamos sem Ele? A Bíblia diz que nós merecíamos todo o castigo. A Bíblia diz que nós merecíamos toda a condenação. A Bíblia diz que nós merecíamos toda a treva, toda a morte. A Bíblia diz que nós iríamos padecer no lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. O inferno. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Agora você vai entender o que eu estou dizendo nessa noite. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Repita comigo: filhos da ira. Somente até aí. Será que eu e você temos a consciência de que a palavra do Senhor diz que Ele é bom, mas que também nós devemos considerar a tua severidade? Eu creio que se eu tiver esse senso no meu coração de toda a ira que Deus, diante da sua palavra, Aleluia, Ele aplacou sobre aqueles que andavam em trevas, em corações obstinados pela desobediência. Será que nós podemos alcançar alguém para dar o testemunho daqueles que receberam a ira de Deus? Foram totalmente destruídos. Então, quando eu penso, muitas das vezes quando eu erro, quando eu desobedeço a palavra de Deus, quando eu deixo de vir buscar a tua presença, eu muitas das vezes entro nesse caminho. Porque a palavra do Senhor ela diz em João capítulo 3, versículo 18, que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, não creu no unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? A condenação é esta: que a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem alguém aqui que está andando em trevas ainda, irmão? Meu Deus. O texto de Provérbios capítulo 4, versículo 19 diz que o caminho do ímpio é um caminho de escuridão, é um caminho de densas trevas, que ele tropeça sem ver. Então todas as vezes quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós entramos em caminhos que desagradam a Deus, nós entramos nessa condição. E quantos crentes estão brincando, achando que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus de graça, é um Deus que você pode fazer todas as coisas, é um Deus que você usa a salvação como paliativo para pecar, para fazer o que quiser.
As pessoas estão pensando que esse é um Deus diferente. As pessoas não têm o Senhor mais como um paradigma, como uma referência de santidade. As pessoas vêm para a casa de Deus de qualquer jeito. O pastor fala, você desobedece. O teu líder fala, você desobedece. Mas graças a Deus que estamos aqui nessa noite. Porque se você acordou nesse dia de hoje, isso significa que essa misericórdia, ela se fez valer na sua vida. Você mais uma vez tem uma chance de estar aqui. Você mais uma vez tem uma oportunidade de estar aqui. Você mais uma vez tem uma esperança, porque se Deus ele te deu esse dia de hoje, é para que você venha se consertar com Ele. E quando olho os homens diante da ira do Eterno, eu percebo que o homem diante de Deus ele não é nada. Porque afinal de contas, o que nós poderíamos fazer diante daquilo que estava sobre os nossos ombros, sem Jesus, sem Ele na cruz? Será que eu e você, pelos nossos próprios méritos e capacidade, poderíamos livrar da ira do Eterno? Será? Estávamos totalmente perdidos. Hoje eu pedi o Espírito Santo para trazer isso dentro do seu coração, como uma chama, para que nós possamos reavaliar nossa vida, porque afinal de contas hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, e a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos fazer parte do corpo e parte do seu sangue. Então, se você está aqui, você tem esse direito, porque a graça, a medida de graça que foi derramada sobre a tua vida, permitiu você vir até esse lugar. Quantos estão comigo? Então, eu sem Jesus estava perdido, você também estava. Esse diagnóstico chamado pecado, essa doença, nos levaria totalmente à perdição. Então, muitos de nós, com as presunções do nosso coração, achamos que nós somos aqueles que vamos fazer a obra e que o Espírito Santo está com a gente cooperando. Não é isso. Não é pelos méritos que eu faço. Não é pelos méritos que você tem que Ele veio. Te provo isso na palavra. Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus vai e senta com os publicanos e pecadores. E os doutores da época se escandalizam, porque afinal de contas, no seu estereótipo, eles se consideravam como santos, e eles não podiam sentar com os pecadores. Mas Jesus ele solta uma palavra dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E está aí o nosso merecimento. Ele veio porque nós não merecíamos, porque nós éramos doentes, porque nós estávamos perdidos. Aleluia! Aleluia! Mas é tão maravilhoso olhar a palavra de Deus, porque se a gente não buscar um entendimento da parte do Espírito Santo, a gente não vai entender algumas passagens. Porque se a gente analisar, Deus na sua própria ira, Deus no seu próprio furor, Deus na sua própria raiva, Ele acha a sua misericórdia. A ira que expressa a misericórdia, a bondade, a benignidade, o amor de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso merecimento era esse: sermos totalmente destruídos por Ele. Mas pela sua bondade nós estamos aqui. Aleluia! É como se, você vai entender agora,
Vou ilustrar aqui. A Bíblia diz que em João 8, que Jesus estava no monte, logo assim ele desce, começa a ensinar as pessoas, e vê os escribas e os fariseus, e trouxeram uma mulher que tinha acabado de praticar o adultério. E eles começaram a indagar o Senhor, e eu quero lhe dizer aqui que Jesus também correria o risco de receber pedradas. E eles começaram a indagar o Senhor que na lei de Moisés, tal prática, ela seria apedrejada. E Jesus estava diante de uma enrascada, irmãos. Por isso que ele está ali pensando no que ia falar, escrever na lei. Diante de situações difíceis, vamos parar para pensar. Não vamos tomar decisões no impulso a trazer consequências ruins sobre a nossa vida. Se Jesus impedisse daquela mulher ser apedrejada, eles culpariam o nosso mestre, porque ele estava ali interrompendo as leis mosaicas. Mas se o Senhor desse autoridade para que aquela mulher fosse apedrejada, eles também iriam condenar o nosso mestre, dizendo que ele estava passando por cima da autoridade romana. Mas aí, em toda a sua sabedoria do alto, a sabedoria que muitas das vezes foge do nosso entendimento, o Senhor lhe traz uma nova lei, a lei da consciência. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite: como está a sua consciência? Porque não são os nossos resultados que nos aprovam diante de Deus, mas a nossa consciência. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Eu e você não podemos sair de casa com um julgamento ou com um pré-julgamento. Nós não podemos limitar a misericórdia, a benignidade do Senhor. Nós não podemos entrar na casa de Deus com pedras na mão para acusar os nossos irmãos. Aleluia! Por mais que nós podemos fazer diante dos nossos irmãos, por mais que nós possamos ser melhores, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É verdade! Você sabe o que é trapo de imundícia? As mulheres no Oriente, no passado, quando tinham seus costumes de menstruação, elas colocavam um pano, e passados aqueles dias, elas jogavam esses panos fora. Essa é a nossa justiça que Deus, Ele compara diante dos homens. Por mais que nós possamos fazer bondade, a nossa justiça diante de Deus não vale de nada. Então não adianta você dizer que você é melhor do que o seu irmão, do que você é melhor do que eu. Não, tudo é pela graça. Aleluia! Tudo é pela graça, não é porque você faz, se você está aqui todos os dias, se você está tocando, se você está ensaiando, se você dá o dízimo, se você dá a oferta, é pela graça, irmão. Tudo é pela graça. Glória! Então eu acredito que não tem ninguém com pedras na mão aqui. Glória! Você que fala mal da sua irmã, você que faz fofoca da sua irmã, larga as pedras e se converte também. Você que fala mal do seu irmão, você aí que fofoca para mulher já é feio, imagina para homem. Larga as pedras e vem se converter. Porque diante daqueles doutores, escribas e fariseus, eles estavam condenando aquela mulher, eles se achavam justos. Mas diante da glória de Deus, diante da sua visão panorâmica, diante de todo o universo, diante de toda a humanidade, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto também em Salmos vai dizer que não há um justo na face da terra que não peca. Então eu não sou melhor do que ninguém. Eu só estou aqui porque uma palavra de graça foi liberada sobre a minha vida. Eu estou caminhando sobre ela hoje. É pela graça, irmão, é pela misericórdia de Deus. Imaginei o Senhor olhando para nós, Ele de alguma forma tentando encontrar alguma coisa que poderíamos fazer de bom, mas o texto de Isaías vai dizer que Ele não achou nada de bom em mim e em você.
Mas quando ele não conseguiu achar, ele olhou para ele mesmo. Porque nele ele viu graça, nele ele viu amor, nele ele viu misericórdia, nele ele viu compaixão, nele ele viu benignidade, nele ele viu longanimidade. E o texto de Mateus 3 vai dizer que João Batista não queria batizar o Senhor, e ele disse ao Senhor que não seria digno, que era o Senhor Jesus que tinha que batizá-lo. Mas o Senhor Jesus disse: é misto que seja assim, porque toda justiça tem que ser cumprida. A justiça de Deus foi um justo entrando no lugar de um traficante, foi um justo entrando no lugar de uma prostituta, foi um justo entrando no lugar de um mentiroso, de um ladrão, de um corrupto. Jesus entrando na cruz em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Então baixa a bola. Baixa a bola aí, irmão. Baixa a bola. Baixa a bola. Aleluia! E eu queria trazer um texto em relação a isso tudo que nós falamos aqui nessa noite. E eu gostaria que você abrisse em Zofonias, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamarão os homens poderosos, e aquele dia é um dia de indignação, é um dia de angústia, o dia da ânsia, o dia do alvoroço, o dia da desolação, das trevas, da escuridão, dia de nuvens de densas trevas, o dia da trombeta e da alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne como esterco. Nem prata, nem ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Esse texto é muito contemporâneo para esses dias de hoje. É muito contemporâneo para esses dias de hoje. E a aplicação dessa palavra que foi direcionada sobre a tua vida é: saia desse caminho de trevas, saia desse caminho de condenação. Talvez você está andando num lugar de cegueira e você não está sabendo para onde você está indo. Mas Satanás, ele tem conduzido a sua vida para o inferno, para esse lugar onde está destinada a ira de Deus, porque a ira de Deus, ela tem um alvo a corações obstinados do homem, a corações desobedientes, a homens e mulheres que andam com orgulho no coração, que andam com vaidade no coração. Por isso que o Senhor está dizendo nessa palavra que Ele vai derrubar as cidades fortes, está dizendo de homens e mulheres orgulhosos. Por isso que o Senhor está dizendo que derrubará as torres altas, está dizendo da soberba do nosso coração. Aleluia! Bendito seja. Irmão, não podemos mais brincar com Deus. Depois de uma peça dessa de ontem e de hoje, não podemos mais brincar com Deus. Precisamos correr para esse lugar, para esse esconderijo onde o Senhor, Ele vai proteger a nossa alma da sua própria condenação. Aleluia. Quantos estão comigo nessa noite diante dessa palavra? Fique de pé.
E a aplicação desse texto é: entregue a sua vida a Jesus, e você será livre de toda condenação. Entregue a sua vida a Jesus e você será livre de toda condenação. Oh, aleluia! Quem lembra de algumas semanas o terremoto que aconteceu na Indonésia? Quem viu? Quem viu aquele homem da sacada do seu apartamento vendo as ondas gigantescas chegando na cidade? É tão interessante que as pessoas estavam andando ali embaixo normalmente, e aquele homem estava numa visão privilegiada. Ele viu as ondas se formando de uma maneira espantosa, e ele começou a gritar: tsunami, 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 salve as suas vidas, salve as tuas vidas. Ninguém o escutou, e de repente as ondas vieram sobre as pessoas e todos foram levados. É como se o Espírito Santo estivesse clamando nessa noite aos nossos corações. Pela soberba, pela dureza do nosso coração, não estamos conseguindo enxergar que o dia da ira virá apressadamente sobre nossas vidas. Entregue a sua vida ao Senhor. Talvez se Ele te trouxe aqui nessa noite, você que veio pela primeira vez, essa é a oportunidade de você entregar a sua vida para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Não endureça o seu coração mediante essa palavra que foi dada do céu às nossas vidas. Se curve a Ele agora. Saia desse lugar de desobediência. Se conserte com Deus. Saia desse lugar de escuridão e volte para a luz, que é Jesus. Porque só Jesus, Ele tem um poder de inocentar as nossas vidas diante de Deus. E o tema dessa mensagem é declarados inocentes. Pensa, irmãos, como nós estávamos destinados ao corredor da morte, sem nenhum direito de sermos salvos. Mas o Senhor Jesus, como advogado fiel, Ele cancelou, Ele anulou toda a condenação que estava sobre nós. Ele te isentou de toda a ira, nos guardou de toda a ira. E hoje você se encontra aqui. Obrigado, Deus! Não há tema mais apropriado para essa noite sobre nossas vidas. É tempo de se consertar todos os dias diante de Deus, porque esse dia virá apressadamente, sem muitas pessoas se perceberem. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida, entregue sua vida nessa noite a Ele. Nós estamos aqui para orar por você, você que veio a primeira vez nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja salvo da ira, seja salvo de toda a condenação que está por vir. Aleluia! O Senhor Ele te trouxe nessa noite para liberar essa palavra sobre o seu coração. Palavra de vida, de libertação sobre você. Talvez você chegou aqui nessa noite quebrado, totalmente afastado do caminho do Senhor. Mas hoje é noite de conserto. O Senhor quer consertar a tua vida, o Senhor quer consertar a tua alma. Não desperdice essa oportunidade. Entregue a sua vida agora ao Senhor Jesus. Renove a sua aliança com Ele novamente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Essa é a oportunidade que Ele está te dando nessa noite. Aleluia! Você que quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite, vem aqui na frente, irmão. Não endureça o seu coração. Se curve diante dele para que a sua vida seja livre da ira. Senhor, queremos te agradecer nessa noite, Pai, porque não somos dignos, Senhor. Tudo que promovemos, tudo que manifestamos, tudo que fazemos, Senhor, é pela tua graça. E hoje, ó Pai, queremos reconhecer, Senhor, as nossas mazelas diante do Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros nessa noite. Queremos se consertar com o Senhor, Pai, para que não venhamos receber nenhum castigo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ó Deus, vai diante dos corações nessa noite, ó Pai bendito, e convence o Espírito Santo, porque só o Senhor tem o poder. Só o Senhor
poder de convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça, Senhor. Ó Deus eterno, para que o seu Filho esteja totalmente liberto. Pai, queremos, ó Deus eterno, levantar esse clamor, Pai bendito, para corações que ainda se encontram endurecidos, corações ainda que se encontram destinados, Senhor. E hoje à noite que o Senhor nos convida a sentar na mesa contigo, Pai, para sermos curados, para sermos restaurados e tratados, para comer o verdadeiro alimento e beber a verdadeira bebida, Pai. Aleluia, Senhor. Assim, meu Pai bendito, confessamos e dizemos sim ao Senhor. Ó Deus eterno, se curvamos diante da Tua grandeza e da Tua graça e da Tua santidade e reconhecemos, ó Pai, que somos Pai. Queremos lhe pedir uma medida de graça que nos renove a nossa fé, renove a nossa vida, ó Deus eterno, diante do Senhor e diante dos homens, ó Pai, porque estamos livres de toda condenação. E assim nós profetizamos nesse lugar. A mão do Senhor nessa noite, irmão. São vidas que entregaram as suas vidas ao Senhor.